Esse é um tema que enche muito o meu coração pela necessidade e porque é projeto e plano de Deus. Algumas pessoas não entendem bem, parece assim, eles falam muito sobre família. Algumas denominações têm o seu foco em alguma faixa etária. Aquela igreja é uma igreja de jovens, ou aquela outra igreja, se é possível existir outra igreja, não existe, só existe uma igreja. Existem muitas denominações, mas só uma igreja, do qual Cristo é o cabeça da igreja dele. Mas tem as denominações aí, nomes diferentes, e aí aquela de jovens, aquela disso, aquela daquilo, e a Bíblia não nos orienta a isso. A Bíblia nos diz que Deus planejou uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Está isso em Efésios, dizendo que somos agora da família de Deus. O jovem, uma igreja de jovens. O jovem tem pai? Tem. Tem irmãos? Tem primo? Tem avó? Tem. É claro que aquele que é filho único, ele é podado de um monte de coisas, né? E aquele que ainda não é pai. Mas no geral, uma pessoa tem pai, ele é pai, ele tem irmãos, ele tem sobrinhos, ele tem família. Então na família tem o bebê de 2 meses de vida e tem a vovó de 92. E Deus vê família, igreja, como família. Por isso falamos tanto em família. E a família é a base de tudo. A família é, como alguém diz, a célula mãe, a célula máter da sociedade. Por isso nós queremos, e Deus tem colocado no meu coração, que a cada ano fazer uma série falando sobre família, nos pequenos grupos e mensagens esporádicas na questão de pais, filhos, relacionamento, orçamento familiar, autoridade da família, autoridade de Deus sobre a família. Então são temas riquíssimos e hoje nós estamos iniciando uma série que vai se prolongar durante todo o mês, esse mês de setembro, também uma parte do mês de outubro, que vai abrir falando sobre, também nós vamos terminar o mês de outubro falando da família, igreja, que é a família das famílias, onde as famílias se reúnem e se torna uma família, a família de Deus, a família do Senhor. E Deus colocou no meu coração, eu quero, antes de iniciar a mensagem, ler um texto que não será o nosso texto de estudo nessa noite, o Salmo de número 128. Queria que você abrisse aí. O nosso texto que estaremos trabalhando hoje será 2 Reis, capítulo 5. Mas agora eu quero ler e deixar só pensar algumas verdades desse salmo. E é um salmo conhecido como o Salmo da Família. O Salmo de número 128. Ok, já acharam aí? Eu acho que tem no PowerPoint também aí. Salmo 128. Está lá a série Família, Salmo 128. Eu vou ler, a gente vai ganhar tempo, você está com a sua Bíblia aberta, eu estarei lendo aqui na NVI. Só para você ficar ciente aí, de repente está lendo, tem aqui no... Vamos lá. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel.
Veja o versículo 1. Eu quero só pensar, não é o texto de pregação dessa noite, mas é muito importante para a abertura dessa série de mensagens que tem como tema família. Como é feliz? E aí fala de felicidade. Outro dia eu falei sobre felicidade aqui, e falamos que muita gente quer ser feliz, e é até legítimo querer ser feliz, mas o Salmo diz quem é feliz. Veja o versículo 1. Como é feliz? Alguma tradução pode dizer bem-aventurado. Bem-aventurado e como é feliz é a mesma coisa. Como é feliz? Você está com a Bíblia aberta aí? Tem um telão aqui, você pode falar comigo? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então a felicidade não está em possuir bens. A felicidade não se encontra num estilo de vida qualquer por aí. A felicidade não está num baú. A felicidade não está numa casa linda. A felicidade, ela pode até existir dentro de uma casa linda, mas não é a casa linda. A felicidade não é uma conta bancária com um monte de zeros. Claro que tem que ter pelo menos o número 1 na frente. Se não tiver pelo menos o número 1, pode ter muitos zeros e não adianta muito. Mas a felicidade não está nos números. A felicidade está onde? Que a Bíblia está dizendo. A felicidade está no temor do Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor, e o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. E a felicidade está na vida daquele que anda em seus caminhos. Quem é feliz? Aquele que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Quem é feliz? Aquele que conhece Jesus, que rendeu-se ao senhorio de Jesus, e aquele que pratica a palavra de Deus, que anda no caminho do Senhor. A felicidade está aí. É aí que está a felicidade. Por isso que nós vivemos num mundo infeliz, com muita gente procurando felicidade e não encontra, porque procura no lugar errado. A felicidade está, e nós cantamos essa noite, esse lugar é o Senhor. E para ser mais exato, a Bíblia diz em João 6, versículo 68, que o nosso destino não é um lugar, o nosso destino é uma pessoa, que é Jesus. Lá diz muito claro, dizendo assim, quando Pedro, no diálogo com Jesus, ele disse: Senhor, ele não diz para onde iremos. Muitos crentes, muita gente diz isso, que Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não disse isso. Ele pergunta dizendo assim: para quem iremos nós? Para quem, não para onde. Não é um lugar, é uma pessoa. Amém? Mas o lugar, o ambiente onde a felicidade, onde nós caminhamos, onde nós devemos temer a Deus, esse ambiente é realmente o Senhor, esse lugar é o Senhor. Cantamos nessa noite. E aí, como é feliz? E qual é a felicidade? Qual é a bênção que o Salmo nos promete? Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Prosperidade não tem muito a ver com riqueza de possuir, de ser possuidor. A prosperidade tem muito mais a ver com o ser possuído pelo Senhor. Não de possuir coisas, mas de ser possuído pelo Senhor, de ser cheio do Senhor. Essa é a grande prosperidade que a Bíblia nos ensina. E aí vai dizendo aqui ainda: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, e assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Veja que não tem coisas. O Salmo nos mostra uma felicidade, nos mostra uma riqueza, nos mostra uma prosperidade que não fala de coisas, fala de pessoas, fala de uma mulher abençoada, de uma mulher amada, fala de filhos amados, fala de uma família unida, fala de uma família junta, fala de uma família sentada à mesa, fala de os filhos correndo à mesa. Veja que o Salmo não fala de coisas, ele fala de uma felicidade que está no Senhor. Que o Senhor seja a satisfação, que o Senhor seja o nosso destino, o nosso alvo, a nossa busca. Só queria pensar isso para abrir essa série sobre esses salmos. E eu acredito que toda a série talvez vai surgir e vai trabalhar em cima
da resposta de algumas perguntas. E a pergunta é essa: o que você faria pela sua família? O que você seria capaz de fazer pela sua família? Que preço você estaria disposto a pagar? E não é o preço de dinheiro, do talão de cheque, da conta, do cartão de crédito, não é isso. Que preço você estaria disposto a pagar pela sua família? Para mantê-la unida, abençoada, nos do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Que preço você pagaria? O que você faria para proteger sua família? O que você faria? Que preço você pagaria para, a que preço for, levar sua família para o céu? Que disposição você teria? E qual é o preço que você está disposto a pagar para que nenhum membro da sua família se perca? Para que o seu pai seja salvo, que a sua mãe seja salva, filhos. Que preço você pagaria? Você sabe que a morte é iminente. Assim como a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento e nós podemos morrer a qualquer momento, qualquer um de nós. Ninguém está isento. Ninguém está isento. E essa pergunta é uma pergunta que Deus fez ao meu coração, e é a pergunta que Deus colocou ao meu coração para falar com vocês. Eu quero, nessa série Família, trabalhar essa questão e algumas questões que na Bíblia chama-se arguições, e isso é muito usado pela filosofia, pela psicologia, outras gias e outras fias. Muito usada a questão da arguição, da pergunta. E esse método, como eu já disse, muito usado pela psicologia, pela filosofia, pelos meios de comunicação, até o marketing usa muito isso, essa questão, essa ferramenta de fazer perguntas. O marketing usa muito assim: posso te ajudar? Já ouviram isso? Posso te ajudar? Você entra num lugar, tem a camiseta lá escrita, a pessoa chega: posso te ajudar? É uma pergunta. E na filosofia chamada de maiêutica, é uma pergunta que a pessoa faz, é um método muito usado por Sócrates, depois usado por Platão, seu discípulo, no sentido de fazer perguntas, mas no que faz pergunta para você está te ensinando, e na pergunta que faz para você está te exortando, e na pergunta que faz para você está mexendo com você. É por isso que às vezes perguntar ofende. É por isso que algumas pessoas se sentem incomodadas quando são feitas algumas perguntas. Daí veio a outra frase: perguntar não ofende, né? Por que dizem isso? Perguntar não ofende. Porque há uma inquietação, há um confronto, há uma questão confrontadora quando se fazem perguntas. Pessoas se sentem totalmente desconfortáveis quando se faz pergunta. Você faz uma pergunta aqui, aí a pessoa responde: você é delegado? Você é agora escrivão de polícia? Está me interrogando? E outros ainda falam assim: você é jornalista agora? É repórter? Porque existem perguntas que são inconvenientes, é claro. Tem perguntas que não é do interesse de quem pergunta, mas Deus sabe perguntar, amém? Os discípulos não sabiam perguntar. Em Atos 1:8, 5, 6, 7 até 8 ali, os discípulos começam a perguntar para Jesus: é agora que vem o reino? É agora, Senhor? E Jesus diz assim: olha,
educadamente, não é da conta de vocês, saber dos dias, tempos, estações, não compete a vocês. Mas todas as perguntas de Deus são interessantes, são maravilhosas para nós. Então esse método de perguntar, Só querendo deixar bem claro isso, não é um método nem da filosofia, nem da psicologia, não é um método de nenhuma ciência, é o método de Deus. É o método de Deus. Agora, a psicologia, tudo que é bom e dá certo, pode estar na Bíblia. Pode. Tudo que você encontrar em qualquer ciência que for bom, que for verdadeiramente bom, pode ver que tem na Bíblia. Eles estão tomando emprestado da Bíblia, ou estão usando um princípio da Bíblia e dizendo que é a ciência lá. Mas a verdade é que tudo que é bom, seja como for, está na Bíblia, seja como princípio, ou como um mandamento direto, está na Bíblia. Tem um texto aí de 1 Coríntios 2,14 que nos vai falando sobre isso. Por que às vezes a gente lê e não acha? E aí quando alguém te mostra, um discipulador leva você e te ensina, você fala, como é que eu não enxerguei isso antes? Olha, vamos ler juntos aqui? Você pode até anotar para você ler em casa. Porque nós precisamos, queridos, de iluminação. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos necessariamente de uma espiritualidade saudável para discernir, para absorver o ensino da palavra. Nós precisamos disso. A Bíblia diz assim: quem quer a sabedoria tem que buscar como quem busca prata e ouro. E no garimpo, não é todo dia que se pega uma pedra de ouro. No garimpo, tem dia que sai só lama. Mas tem dias que sai tesouros, pedras preciosas. Tá falhando o microfone ou estão bateria? Então a necessidade de buscar, de haver interesse, de haver uma preocupação com as coisas de Deus. Olha o que esse texto diz. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É natural. Inclusive muitos crentes que não têm o Espírito Santo. Quem são os crentes que não têm o Espírito Santo? Aqueles que se inquietam com a palavra, aqueles que não aceitam a pregação da palavra de Deus, da palavra do reino de Deus. Quem são os crentes que não têm o Espírito Santo? Os insubmissos, os ociosos. Então aqui diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois lhes são loucura. Você é doido? Você acha que eu vou fazer isso aí? Você é doido. Sou fanático igual a você não. Eu tenho o que fazer, eu não sou fanático igual a você. Você é muito religioso. Eles costumam dizer isso. Pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-la. Porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso é interessante cultivar uma espiritualidade saudável. Mas está na Bíblia. Tudo que a gente precisa. Veja aí, 2 Pedro 2,3. As regras da vida está lá na Bíblia. Como viver, como fazer, está tudo lá. Está tudo aqui na palavra de Deus, nas suas linhas e nas entrelinhas. Vamos ler juntos? Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou repetir, ouça aí.
O seu divino poder, está falando de Deus, da palavra, das escrituras, da ação do Espírito Santo. Está dizendo, Ele, o seu divino poder nos deu o quê? Todas as coisas. Que coisas? Que necessitamos para a vida. Tudo que eu preciso para a vida está na Bíblia. Eu só preciso achar. E se eu não consigo achar por mim mesmo, Deus colocou discipulador na sua vida. Deus colocou na igreja pastores, mestres, evangelistas, colocou os dons, não é? Para a vida e para a piedade. Como que eu acho isso? Por meio do pleno conhecimento. Conhecimento de quê? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Deus nos deu tudo. O seu divino poder, nós temos tudo. E às vezes, costumeiramente, nós encontramos pessoas dizendo assim: eu não sei o que eu faço com o meu casamento, eu não sei o que eu faço com o meu filho, não sei mais o que eu faço com a minha filha. Eu digo para você nesta noite: Deus tem todas as respostas que você precisa. A palavra de Deus tem todas as respostas que você precisa para viver bem, para viver em família, e que a sua família viva bem, glorificando e exaltando o nome do Senhor, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o maravilhoso propósito do Senhor. Então é com essa ferramenta dessas questões das perguntas, que é um método da Bíblia, de Deus, desde o início, que eu quero trabalhar com vocês esta série. E só para você ver que Deus age sempre assim. No Gênesis, Deus procura por Adão e pergunta: Adão, onde você está? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Aí pergunta para ele: você comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer? E aí Adão sai: é que o Senhor, é que eu vi que eu estava nu e o Senhor apareceu e eu fiquei com vergonha, eu corri, tive medo. E aí o Senhor pergunta: quem te disse que você estava nu? Quem te mostrou que você estava nu? Perguntas. Aí mais à frente ele pergunta para Caim: cadê o teu irmão? Onde está Abel? Deus sabia ou não sabia onde estava Abel? Mas quando ele faz aquela pergunta, por isso é que Deus muitas vezes usa as nossas vidas para fazer uma pergunta para você. É aquela pergunta. Sabe, alguém já te perguntou uma pergunta que não podia fazer? Você falou: você poderia me fazer 1000 perguntas, mas você vai perguntar justo isso? Como quem diz assim, acertou na veia, pôs o dedo lá. É Deus fazendo isso, Deus arguindo você, mexendo com você. E sempre onde Deus põe o dedo, pode ver que lá está precisando de cura. Por isso que dói, por isso que é ruim, por isso que não é bom, por isso que mexe com a gente. É porque Deus pergunta sempre aquilo. E aí, quando nós estamos na nossa carnalidade, nós vamos dizer assim: o irmão está mandando indireta para mim, o irmão está querendo me humilhar na frente dos irmãos. Pode até acontecer isso também. Pode haver uma pessoa maldosa fazer perguntas para te expor. Mas saiba, as perguntas que vierem de Deus para a sua vida, que vem de Deus para a sua vida, são palavras que vêm para curar, palavras de cura no seu coração. A Bíblia inteira é cheia disso. Elias entra numa caverna e Deus chega para ele e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Na pergunta, Deus está mexendo com a vida de Elias. O que você está fazendo aí? E às vezes Deus ou fala direto com você, ou Ele usa alguém. No caso de Jonas, o barco lá bagunçando, as ondas agitando, e aí vem alguém e pergunta para Jonas um monte de pergunta, né? Quem é você? Quem é o seu Deus? Da onde você vem? E aí ele vai respondendo: eu sou hebreu, eu sou Jonas, eu sirvo ao Deus que o Criador dos céus e da terra. E na resposta ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E aí ele fala assim: eu estou fugindo dele. É na pergunta e na nossa resposta, e às vezes na nossa resposta ou na nossa fala,
vem a cura. Muitas vezes a cura, ela tem a ver com o ouvir e com o falar. Você entendeu por que muitas pessoas se sentem tão bem quando falam? Ficam aliviadas. E aí, nos dias tão difíceis de hoje, não conseguem achar alguém que ouça. E aí corre para um profissional e paga. Marca uma consulta, vai lá e abre a boca e começa a falar. E depois que termina de falar, eu fiquei tão aliviada, tô bem. Saiu um peso, eu precisava disso. Outros desabafam na ira, na raiva. E a Bíblia diz que a ira não produz a justiça de Deus, não produz a justiça do Senhor. O Senhor também, muitas vezes, Ele dava uma visão para os profetas. O Senhor Deus, Ele dava a visão para o profeta. Ele fazia um Jeremias, Ele fazia o Isaías, ou o Jeremias via lá uma vara de amendoeira. Deus mostrou uma visão, uma vara de amendoeira. Aí pergunta para ele, o que você está vendo? Ele, o que você está vendo, Jeremias? Fala para mim uma pergunta, não é meio estranho? Deus dá a visão para o profeta, e aí pergunta para ele, o que você está vendo? Duas coisas, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa e diz que está vendo outra, ou às vezes a gente ouve uma coisa e diz que está vendo outra. E Deus nos confronta assim também. O que você está vendo? Não precisa se Ele fala que estou vendo aqui uma figueira. Aí Deus poderia dizer, não é verdade, porque eu estou te mostrando uma vara de amendoeira. Como é que você está vendo figueira? E às vezes nós andamos por caminhos assim. Deus fala conosco uma coisa, a gente, ou por coração fechado, ou por ingenuidade, ou por qualquer outro motivo, a gente se fecha em nós mesmos e não ouvimos aquilo que Deus está falando conosco. Por isso o texto diz, quem ouvir, ouça direito. Devemos ouvir direito o que Deus está falando conosco. E a pergunta continua, o que você faria pela sua família? Que preço você estaria disposto a pagar por sua família? E nessa série, eu quero abordar agora com você a resposta dessa pergunta. Porque costumeiramente eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim, qual o preço? Qual o valor da sua família para você? A minha família é meu maior patrimônio. Não tem nada mais importante que minha família. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Pela minha família eu dou minha vida. Pela minha família eu faço tudo. A minha família é minha família. E o Senhor continua perguntando, o que você faria pelo bem da sua família? Porque eu posso saber o que devo fazer e não querer fazer. Posso também saber, querer fazer e não conseguir fazer. E posso também saber o que fazer, querer fazer, não conseguir fazer e não saber como fazer. E quando a gente quer mesmo fazer algo e a gente não sabe, a gente procura saber como. A gente aprende. Há uma frase antiga que diz, quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente dá desculpas. É assim ou não é? Quando eu quero, eu dou um jeito. Quando eu não quero, eu dou desculpas. Dou um jeitão para lá, um jeitão para cá. E eu quero que você abra a Bíblia agora em 2 Reis, capítulo 5. Deixa aí esse capítulo inteiro. Alguém pode pensar, mas o que tem a ver a vida de Naamã com família? Nós vamos arrancar daqui princípios. Princípios errados e princípios certos. Princípios bons que edificam e princípios que não edificam.
Segunda Reis, capítulo 5. E fica aberto aí que nós vamos estar mexendo nesse texto. Enquanto você acha aí, eu vou contando a história aqui desse Naamã. Você pode olhar na Bíblia aí, eu vou do versículo 1 em diante, você pode ir acompanhando aí. Naamã era um comandante muito importante, um grande general da Síria. Era alguém muito ligado é como se fosse hoje assim um primeiro-ministro ou um ministro muito importante, um ministro da guerra, alguém de muita importância lá na Síria. Ele era, o texto está dizendo aí, ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Por meio dele o Senhor dava vitórias à Síria. Mas esse era um grande guerreiro, e esse grande guerreiro ficou leproso. E as tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher desse Naamã. E numa conversa, um dia a menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã, ouvindo essa história da sua esposa, foi contar ao rei, ao seu senhor, o que a menina israelita tinha dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Muita grana, não é? Esse Naamã queria ser curado ou não queria? Queria ou não queria? Aqui quase dá uma outra guerra, uma crise de estado, porque a menina falou isso, o Naamã acreditou, foi para o rei, e o rei pegou e mandou o ministro das relações exteriores mandar uma carta, e dizendo: olha, vai o meu general, o meu comandante, uma pessoa, o meu oficial, para você curar ele da lepra. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele rasgou as suas vestes. Ele dizendo assim: veja que esse homem está procurando guerra. Sou lá eu, Deus, como é que eu posso curá-lo? E ele não estava sabendo de nada. Mas o profeta fica sabendo que ele tinha rasgado as vestes, que o rei tinha rasgado as vestes, porque o rei rasgar suas vestes era um fenômeno na época. Saiu, estou parafraseando aqui, saiu em todos os jornais, parou todas as TVs para dar a notícia: o rei rasgou suas vestes. É claro que isso não aconteceu, é só para você entender. É como se hoje para tudo, o país vai entrar em guerra, há uma tensão no ar, algo muito terrível está para acontecer. E o profeta manda uma pergunta para o rei, dizendo: por que você rasgou as vestes? Por que você está em desespero? Por que você está com tanto medo? Manda vir a mim. Manda esse homem vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Essa deve ser a palavra de Deus na boca da igreja para o mundo. Ah, não tem jeito, não vai dar, não tem jeito. Que a igreja do Senhor Jesus possa dizer: venha a mim em nome do Senhor Jesus, porque nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra de salvação, nós temos a mensagem do Evangelho, que é poderosa para mudar as vidas das pessoas. De todo aquele que se submete, que aceita essa palavra, aceita o senhorio de Cristo e submete-se à palavra em obediência. Essa deve ser a palavra da igreja. Manda pra gente. Sempre. E aí Naamã vai com seus cavalos, seus carros, parou à porta do Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a dizer: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui dá um nozinho
terrível também. O Naamã é senhor. Israel está debaixo de um certo domínio. Esse Naamã, ele chega, o profeta não vai nem lá recebê-lo, manda um mensageiro, manda um recado. Ele aqui é acostumado a mandar, a dar ordens, e o profeta nem lá vai recebê-lo. Começa a mexer com o orgulho de Naamã. É Deus trabalhando já na vida dele. Quem sabe na sua vida há alguma coisa assim, que alguém falou e você não gostou. Já pensou, ou parou para pensar que é Deus trabalhando no seu orgulho, no seu coração? Não, mas não foi certo aquilo que fez comigo. Às vezes verdadeiramente não foi certo, mas é uma grande oportunidade de você mostrar quem você é. Porque quem define, o que define se você é um cristão, um discípulo de Jesus ou não, não é o que você fala, não é a sua roupa, não é o seu discurso, é o seu comportamento, é a sua reação, é como você reage. Um carnal, quando alguém pisa no calo dele ou dá um tapa no rosto dele, ele reage à altura. Mas um discípulo de Jesus convertido, cheio do Espírito Santo, quando ele dá um tapa no rosto, ele oferece o outro rosto. A reação é outra. Quando lhe toma uma túnica, ele dá também a capa. Quando lhe forçam a andar 1 milha, ele anda 2. É a reação que vai dizer quem você é e quem você não é. Dá um tapa no rosto, na cara de um traficante. Sobe o morro, desce a viela e vai lá e dá um tapa no rosto dele. Qual é a reação? Ele vai te pedir desculpa, claro. Ele vai dizer assim: me desculpe, eu coloquei o meu rosto na frente da sua mão. É isso que ele vai reagir? Por quê? O que se espera de um homem violento, sanguinário? Que ele reaja com violência, porque faz parte da natureza dele, faz parte do dia a dia dele. Agora, como é que se espera? Qual a reação que nós esperamos de um crente, de um salvo, de um cheio do Espírito Santo, em qualquer situação? De alguém que quer ser parecido com Jesus, de alguém que quer agir como Jesus agiu, que quer fazer como Jesus, que quer ser um imitador de Jesus. Qual é a reação? E a pergunta é: como é que nós estamos reagindo no dia a dia? Porque o que define quem você é a sua reação, não o seu discurso. É como você está tratando a sua esposa, é como você trata seus filhos ou filhas, é como você trata as suas finanças, é como você trata os seus amigos, é como você trata a igreja de Cristo, é como você se submete ao senhorio de Cristo. Essa reação que te leva a viver uma vida que expressa a glória do Senhor, uma vida que te mostra que você é um verdadeiro adorador, que o adora o Pai em espírito e em verdade. E adoração tem a ver com serviço, tem a ver com fazer com que tua vida faça Deus lembrado. Quando a sua vida faz as pessoas lembrarem de Deus, é porque você é um adorador. Se a sua vida está fazendo as pessoas lembrarem de Deus, é porque você é um adorador. E esse homem orgulhoso aqui, com toda a autoridade, ele chega e fica indignado. Ele não aceita. Agora presta atenção. Ele pega aqui 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Você sabe quanto custa 72 quilos de ouro? Eu não vou nem falar da prata, vou dar a prata de caixinha. 1 grama de ouro está custando quanto aí? 50 reais, 42. 1 grama, cada quilo tem 1000 gramas. Pensa aí. Para de pensar, ouve a mensagem agora. Não vai ficar fazendo conta aí, não vai ouvir a mensagem. Ele está disposto a receber a cura e ele está disposto a dar. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, ele está dando de oferta. Ele está dizendo: eu vou para o culto hoje, para a reunião da igreja, eles vão orar por mim, eu vou ficar curado, eu vou dar aqui 72 quilos de ouro de oferta, vou dar prata aqui de oferta, vou dar isso aqui vou dar de oferta. É a oferta que ele já levou no envelope.
Já foi com essa certeza. Saiu de casa dizendo: é isso que eu vou dar. Uma outra característica que mostra que ele achava que poderia comprar. Ele, como Senhor, acha que pode comprar a bênção de Deus. Acha que Deus estava ligando para o ouro dele, para a prata dele, para as coisas dele. O profeta nem quer. E o outro que vai atrás recebe é amaldiçoado, porque recebeu. Aí ele chega na porta e o homem diz: vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha o que diz o versículo seguinte: mas Naamã ficou indignado, e ele saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão, colocaria a mão sobre mim, sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. E ainda esnoba agora Israel ainda. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora furioso. Pergunta para mim, o que seria mais fácil para alguém que queria ser curado? Dar um mergulho no rio, ou dar 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa? Qual que era o mais barato? Qual que era o mais fácil de fazer? Se você tivesse uma enfermidade, se você tivesse uma enfermidade e Deus te desse uma palavra, e você tivesse que escolher entre dar 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, 10 mudas de roupa, ou dar 7 mergulhos no Riacho Grande, na Billings, qual que era o mais barato e o mais fácil e o que você queria fazer? Todo mundo ia para o Riacho Grande, né? Um já se prontificou até no Tietê, dependendo do problema, até no Tietê. Mas ele fica indignado, furioso e vai embora. Ele rejeita, ele não aceita, ele vira as costas e vai embora. E aí os seus funcionários, seus criados, os seus servos saem correndo atrás dele e diz: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil ou impossível de fazer, mas ele só te pediu para você se lavar. Se ele pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Faria ou não faria? O que você faria pela sua família? Qual o preço você está disposto a pagar pela sua família? Chega até ele e diz: mas o profeta te pediu algo tão fácil, tão simples. E aí, convencido pelos seus servos, ele desce ao Jordão, mergulha 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado de sua lepra, e sua pele ficou como a pele de uma criança. O que eu estou querendo mostrar para você? A questão da motivação, do orgulho. Muitas vezes famílias são destruídas por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da arrogância, por falta de uma palavra chamada perdão. Famílias inteiras são destruídas por falta de uma palavra que pode dizer assim: meu querido ou minha querida, me perdoe, eu errei, eu te amo. Por palavras, poucas coisas assim. Mas o orgulho endurece mais o coração, que eu prefiro dar 72 quilos de ouro do que simplesmente ser desprezado. O profeta nem veio me receber, mandou um recado. Eu lá sou homem de recado, manda um recado para mim. Eu sou o comandante, o grande comandante. Como que me manda fazer? Que sujeito abusado. E aí os diálogos dentro da casa, quem sabe assim? Você sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? Sou o macho dessa casa, é eu que mando, eu sou o cabeça aqui. E essa atitude é de um cabeção, de um cabeçudo. E a esposa também, uma cabeçuda, que não é para ser cabeça, hein? Papéis trocados. Muitas coisas poderíamos ainda abordar nessas coisas da casa. E aí eu estou falando de uma questão conjugal, mas
Como é a tua relação com teu pai, com os teus irmãos? Como é a relação com a tua mãe, com os teus familiares, seus primos, com os teus sobrinhos? Qual é a relação com os teus irmãos e irmãs? Ele aqui se indigna e ele prefere voltar leproso. Ele toma uma decisão, fica indignado, furioso, prefere voltar leproso para Damasco, para a Síria, do que se submeter à palavra do profeta. Mas vai ali um servo e conversa com ele. Diz: meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, se tivesse pedido algo muito difícil, o senhor não faria? Olha, esse homem, ele sai com um desejo enorme de ser curado. Ele acredita. Quase tem aqui um acidente diplomático entre os dois países, coisas grandes acontecendo ali, e ele, por causa de um banho, de um mergulho no rio, ele sai indignado e furioso. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio você tem Gênesis, Êxodo, vai abrir, é o quinto livro. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Deixa o capítulo todo aí. Eu quero pegar o mesmo princípio do coração de Naamã, que queria muito ser curado. Queria muito. Mas ele queria fazer do jeito dele. Ele arquitetou na cabeça dele: eu achei que eu chegaria lá, o homem ia sair, ia me receber, aí ele ia pôr a mão, aí ele ia invocar Deus, aí ele ia falar a respeito de mim para o Deus dele, e invocar o seu Senhor, e aí eu ia ficar curado. Veja que ele arquiteta tudo, ele diz tudo como tem que ser. Desde a saída, ele leva e diz assim: eu vou dar tanto de oferta, vai ser assim, eu vou chegar lá, ele vai me receber, vai acontecer assim, eu vou ficar curado, eu vou voltar, e vai assim, e vai assim. Veja que Naamã, ele arquiteta tudo. Deus não entra na história para nada. Na cabeça de Naamã, Deus só entra na história para abençoar ele, para dar o que ele quer, para curar ele da doença, para mostrar que não é do jeito dele, é do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. Começa a quebrar o orgulho dele. Primeiro, o profeta nem recebe ele. Depois de curado, ele vai lá e quer dar toda a oferta que ele trouxe. O profeta disse: não quero nada, longe de mim. Como quem diz assim: Deus me livre de receber sua oferta. Porque Deus só recebe uma oferta quando ele recebeu você. Fique muito claro isso. Deus não recebe nada de você se antes você não for dele, se antes você não tiver se entregue a ele, ok? Antes de nos ofertar a Deus em alguma coisa, nós precisamos nos ofertar. Agora vem uma outra pergunta: o que é que você tem que não foi Deus que te deu? O que é que você tem que não foi Deus que te deu? Então você tem o que mesmo para dar para Deus? O que é que você tem para dar para Deus? São perguntas, não é? O que é que você tem que não foi Deus que te deu? Pecado? Verdade. Só pecado. Mas Ele veio restaurar e arrancar da sua vida a maldição do pecado em Cristo Jesus. Deus pede algo tão simples para Ele: vai no rio e mergulha 7 vezes. Eu estou falando tudo isso porque tem muita gente que fala assim: pela minha família eu faço tudo, pela minha família eu faço tudo. E eu pergunto para você: o que pode ser mais importante, e o que é que pode trazer mais benefício para você e sua família do que a oração, do que um relacionamento íntimo e sincero com Deus? O que é que pode abençoar mais a vida dos seus filhos do que você encher o coração deles da palavra de Deus, do temor de Deus, da graça de Deus? O que é mais importante para você do que seus filhos, sua esposa, seu marido serem cheios do Espírito Santo? O Salmo 128 diz que não tem nada a ver com coisas.
É importante colocar numa boa escola? Maravilhoso. Quem pode, e eu incentivo muito isso. Faça, invista. Dar coisas boas de marca, é bom? É bom. Muitas vezes nós estamos dispostos, queridos, a gastar muito ouro, gastar muita grana, muita coisa, para dar para os nossos filhos, para a nossa família, para a esposa, coisas caras, mas que o Senhor está dizendo que isso não vale nada. O que vale é um coração cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, e uma vida reta e ordenada no caminho do Senhor. E muitas vezes nós ficamos indignados como Naamã, rejeitando o caminho de Deus, rejeitando o caminho que Deus nos dá. Nós nos preocupamos em dar coisas, ouro, prata, roupa. E isso na vida de Naamã é rejeitado. No Salmo 128 não toca nessas coisas, só se fala em pessoas. O que você faria pela sua família? Olha o que Deus está pedindo de você. Deuteronômio capítulo 6. Acharam? Vamos ler esse texto. Esta é a lei. Aqui é princípio, amém? Para que alguém não fique dizendo, nós estamos na graça agora, é só Novo Testamento. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Os princípios de Deus são os mesmos ontem, hoje e será para sempre. Palavra de Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo para dela tomar posse. Aqui Moisés está dizendo, olha, o Senhor me ensinou e o Senhor me deu ordem para ensinar vocês. Eu preciso ensinar vocês o caminho de Deus. Eu preciso ensinar vocês o que Deus quer para a vida de cada um de vocês. Desse modo vocês, versículo 2, eu não vou falar o versículo, tá? Fique atento aí, põe o dedinho. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor. Veja a preocupação de Deus, veja o interesse de Deus, veja a vontade de Deus, é que você, seus filhos e seus netos temam a Deus. E como é feliz aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. O seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo te irá bem. Sabe quando a sua vida vai bem? Quando você ouvir Deus e obedecer a Deus. Aí está a bênção, aí está a felicidade, aí está a graça. Pode deixar ele, pode deixar. Que o Zílio vai estar pregando aqui também. Glória a Deus. Amém? Eu esperava ouvir um monte de amém aí. Amém? Sei para você, eu quando era criança, não do tamanho dele, mas o pastor pegava uma cadeira, colocava aqui no púlpito e eu subia na cadeira e eu falava. Eu tinha quantos anos, pai? 7, 6 anos. E eu falava. Domingo à noite, numa Assembleia de Deus. Pastor, aí eu não lembro o que eu falava, mas eles gostavam. Então eu subia na cadeira e eu falava lá. Eu nunca me arrisquei a cantar, mas eu falava. Versículo 4: Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Você vê quantas vezes do versículo 1 até o versículo 7 aqui, quantas vezes a palavra ordem, ordenança e ordeno e mandamento aparece? Mostra que isso aqui é inegociável, irrefutável. E olha qual é a ordem, versículo 7: ensine-as com persistência a seus filhos. Vou voltar à pergunta: o que você faria pelos seus filhos e pela sua família?
Bíblia está dando uma ordem: ensine a palavra de Deus com persistência a seus filhos. Você tem feito isso? O que mais o Senhor nos ordena? Converse sobre elas. Sobre elas quem? Sobre as Escrituras, sobre a palavra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A pergunta é: você está fazendo isso? Ou o que você acha que é fazer pela sua família? O que você acha? Nós temos duas cabeças. Nós podemos pensar como Naamã, achar que dá coisas, e eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que é errado ficar nisso. Alguns maridos assim: não sei o que essa mulher quer, deu feijão, dou roupa para ela lavar, tem a louça aí, o que ela quer mais? Não sei o que essa mulher quer mais. Ensine-as com versículo 7, repetindo: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva nos umbrais das portas de sua casa e em seus portões. Veja o que ele diz aqui: que a sua casa seja cheia da palavra de Deus. Não é hoje pegar uma plaquinha e colocar aqui assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso mais. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Está dizendo aqui, não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar também na estante. Também não é isso. Aqui está falando que cuidar da família é encher o coração da família, ter a casa governada por Deus, pela palavra de Deus, é a família buscar juntos o poder de Deus, é serem cheios do Espírito Santo. Então, pais, aqui é um apelo de Deus, um apelo meu e uma ordem de Deus. Deus não apela para ninguém, Deus ordena, amém? Mas eu apelo. Então eu apelo a vocês: fale com seus filhos, sejam vocês o profeta de casa, sejam vocês o sacerdote da casa. Ensine a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha. Não aceite a mentira dentro da sua casa. Não permita que outros valores entrem na sua casa. Eu vou dizer para você: a televisão não vai educar o seu filho. A televisão é podre. A televisão vai ensinar tudo aquilo que é contra Deus. Os valores que o mundo está dando é terrível. A escola não vai educar o seu filho. As escolas estão ensinando mundanismo. As escolas estão ensinando pecado. As escolas estão aprovando o que Deus condena. É você que tem que encher o coração do seu filho da palavra de Deus. É você que tem que fazer com que a sua casa seja um lugar onde Deus habita. É a tua casa, é a tua família. O que você está disposto a fazer para preservar a tua família? Nada vai ser valioso se você não estiver em oração e ensinando a palavra de Deus. Tudo vai ser perdido. Não adianta dar carro, casa, dinheiro, dar melhores escolas. O mundo vai engolir tudo isso. Isso é podridão. A base de tudo, o que é mais importante, é você, homem, cuidar da sua esposa. Seja o pastor da sua esposa. Marido, seja o pastor da sua esposa. Mulher, seja auxiliadora capaz. Junte-se ao seu marido, una-se ao Senhor. A bênção de Deus está sobre você. Cuidado com a cabeça de Naamã, achando que ouro e prata vai suprir alguma coisa. Deus não está querendo isso. Aprenda bem: a escola não vai formar o caráter do teu filho e da tua filha. Pelo contrário, se nós ensinarmos a Bíblia aos nossos filhos, eles terão problema na escola. Mas é melhor ter problema na escola do que ter problema no céu. Pegue o seu casamento, a sua casa, e construa com o material do céu, material de Deus, princípios e valores do reino de Deus. Construa sua casa e sua família na rocha,
na palavra de Deus, porque os ventos virão, os rios vão transbordar, o vento vai bater com força, a tempestade virá, mas ela não vai cair, porque está alicerçada no Senhor, está alicerçada em Deus. Se construir na areia, vai cair, e a Bíblia diz, será grande a ruína. Pais, não permita que seus filhos governem a casa. A revista Veja, isto é, a época, eu tenho várias capas, você pode entrar no site da Veja ou da Isto É, você vai ver várias capas de revista dizendo que os filhos é que estão mandando na casa, que os filhos estão governando os pais. Ele não sabe o que, ele não conhece a vida. Eu costumo dizer que o filho é um atacante rápido, ligeiro, habilidoso, e o pai é um zagueiro gordo e lento. Só que tem uma coisa, queridos, o pai sabe aonde a bola vai estar e o menino não sabe. O pai já tem a experiência, o pai tem a bênção de Deus. Há uma autoridade de Deus que está na sua vida, que Deus deu para você, pai. Deus deu para você, mãe. E nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Sabe por que muitas vezes o filho é rebelde dentro de casa? Porque a mãe é rebelde. E sabe por que a mãe é rebelde? Porque o marido é rebelde. Essa cadeia de autoridade só vai funcionar numa casa quando você, homem, se submeter a Deus. Enquanto você não é submisso a Deus, sua esposa não irá se submeter a você. O princípio da falta de autoridade vai estar reinando na casa. Então coloque a tua vida no altar. E falo isso com temor e tremor diante do Senhor. Quando você, homem, se submeter a Deus, sua mulher se submeter a você, seus filhos, sua casa estará construída na rocha da palavra de Deus. Estou falando isso não é para trazer culpa, nem acusar, nem condenar ninguém. Eu sou pai, sou marido, passo as crises que vocês passam. Pensa que é fácil governar uma casa? Eu já descobri que é impossível. Por isso eu disse, Jesus, vem e governa a minha casa, porque eu não dou conta. Vem, Jesus, governa a minha esposa, minhas filhas, governa meu coração, porque eu não dou conta. Se eu for querer fazer isso, eu vou aprontar, vou fazer coisa errada. O que eu estou fazendo muito nos últimos dias é muito pedir perdão para minha esposa. Cada vez que eu aprendo um princípio da palavra de Deus e que eu tenho sofrido por um bom tempo, e aí o Senhor me mostra, e aí eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá restaurar, pedir perdão para ela, para que na minha casa o reino de Deus seja estabelecido. E é uma luta diária. E eu convoco você durante toda essa série a fazer parte de um pequeno grupo, a estar ouvindo aquilo que vai ser ensinado, as atividades, as dicas, as orientações, que nem todas serão dadas daqui do púlpito, não serão dadas. Muito vai acontecer a partir do pequeno grupo. Se você não participar do pequeno grupo, vai perder muita coisa. Vai perder muita coisa. É impossível fazer tudo aqui, não dá. Aqui nós estaremos apenas trazendo uma mensagem de exortação, no sentido de consolação, de ensino, de disciplina, de discipulado. O que você é capaz de fazer pela sua família? Qual o preço que você está disposto? Você não precisa trabalhar 24 horas por dia. Você não precisa destruir sua saúde achando que vai dar o melhor para sua família. Dê presença de qualidade. Ensine a palavra de Deus. Senta na mesa, abre a Bíblia. Conta historinha para suas filhas dormir, para os seus filhos dormir. Historinhas de Deus. Historinhas de Deus. Não vai com historinhas de carochinha, não. O que vai mudar a vida do seu filho e da sua filha, da sua casa, é a palavra de Deus. A ordem que está dando aqui em Deuteronômio 6 é falar da palavra de Deus, é falar das ordenanças de Deus, é fazer isso. Muitas vezes nós falamos de tudo com o filho, nós falamos de tudo com os nossos amigos e parentes, falamos muito pouco da palavra de Deus. E Deus nos chama hoje
Nesta série, há uma mudança radical, há uma mudança verdadeira, há uma mudança de coração, que é mudança permanente, a nos submeter à palavra de Deus. Filho, também é importante você pedir perdão para os seus pais da sua desobediência, porque existe uma colheita. Não é maldição de família, não. É porque rebeldezinho produz rebeldezinho. Seu filho é seu discípulo. E a maneira, moça, a maneira, rapaz, como você trata a sua mãe, e você homem também, e você mulher, a maneira que você trata a sua mãe e seu pai, você está discipulando os seus filhos, dizendo para eles: filho, eu quero que você me trate assim. É assim que eu quero ser tratado. É desse jeito. Amém? Existe uma lei da colheita, de um discipulado. E um discipulado pode ser na palavra de Deus, ou pode ser no nosso mau comportamento. Então nós vamos produzir Naamãs, ou vamos produzir discípulos de Jesus que amem o Senhor. Amém? O que você está disposto a fazer pelos seus filhos? Você está disposto mesmo pelos seus filhos? Você pode se reunir todos os dias com sua filha, com seu filho, e orar com eles? Não dá tempo? Mas não é importante? Naamã, para ser curado da lepra, de um problema na pele, ele largou tudo, pegou prata, ouro, e pegou cartas e viajou, porque ele precisava de uma cura. O que você está disposto a fazer pela sua família, pela sua casa? Você é capaz de sentar na mesa, abrir um texto e pregar na mesa? Ou você acha que a pregação é aqui? A melhor pregação é a da mesa da sua casa. É a melhor pregação da sua vida. Vamos ficar de pé? O que você seria capaz de fazer? Queridos, às vezes a gente gasta muito dinheiro com coisas que é passageiro, que não vai formar o caráter do filho, nem da filha, da casa. E o que o Senhor pede não tem nada a ver com dinheiro, não é? Tem a ver com sentar na sala, na mesa, pegar o filhinho, depende do tamanho dele, pegar o filhinho, pôr no colo. Aí depende do tamanho do filho, você senta no colo dele, se troca, né? Chega uma hora que não dá para pôr mais no colo, então você pula no colo dele ou dela. Faz o contrário. E tem aquela conversa no olho. Permitir que o Espírito Santo no olhar, que o amor flua no olhar, nas palavras. Porque a Bíblia tem uma promessa, que é Deus que assume a responsabilidade. Ensine a criança no caminho em que se deve andar. Ensine. Quando? No deitar, no levantar, na mesa, no caminho, em todo lugar. É ordem do Senhor. Então nesta série o Senhor vai nos chamar a nos convidar a andar por isso. E eu sei que existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de olhar no olho assim, abraçar e dizer eu te amo. Fica meio com vergonha, ama, mas às vezes na hora de falar fica com problema. E o Senhor está falando para você nessa noite: eu vou pôr amor no teu coração e no coração dos teus filhos. Ore a Deus e pratique isso. Pratique isso. Às vezes não dá para você falar de cara no olho, manda um torpedo. Não estão na moda do torpedo? Torpedeia ele, manda um torpedo para a esposa, para o filho. Deixa um bilhetinho. Ah, não tem torpedo, não dá, é caro para mandar. Escreve um bilhetinho, põe no bolso, põe dentro do caderno. Vai enchendo a sua casa de amor. Filho chega na escola, quando ele abre o caderno, que ele vê um bilhetinho: filho, estou orando por você, eu te amo. Deus vai pôr a palavra na sua boca. Deus vai pôr a palavra no seu coração, que vai fluir pela caneta. E você vai dando passos, até a hora de você poder falar face a face, cara a cara. Afinal de contas, são membros da família. Amém? Vamos orar, pedir a Deus: Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Você fale para Deus a dificuldade que você tem.
que Deus vai agir na sua vida e na sua casa. Que preço você está disposto a pagar pela sua família? Vale a pena ou não vale? Engolir orgulho, jogar por terra, humilhar-se, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido, pedir perdão para os filhos, para a filha. Vale ou não vale, queridos? Esse é o preço que Deus pede de cada um de nós. Ande no caminho, ande no temor, ande na palavra de Deus. É isso que Deus está pedindo de você e de mim. É esse o preço, se é que existe um preço a pagar, porque todo o preço foi pago por Jesus lá na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus querido, no nome santo e precioso de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós queremos, ó Deus bendito, aqui que o Senhor venha mexer nos corações, que o Senhor venha mexer nas vidas, que, ó Deus bendito, estejamos dispostos a pagar um preço, mas um preço glorioso, maravilhoso, um preço de amor, um preço de entrega, um preço de assumir o compromisso, o papel em cada casa. Que os homens assumam o papel de homem, de marido, de pai. Que as mulheres assumam o papel de mãe, de esposas. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tua palavra, a obedecer o teu mandato, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a viver o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, a responder, a andar com responsabilidade, Senhor. O privilégio que o Senhor nos deu de sermos pertencentes a uma família. Queremos aqui te pedir perdão, Senhor, porque nós confessamos, e eu confesso, que não tenho dirigido a minha casa e a minha família segundo a tua palavra, segundo o Senhor tem ensinado. Por isso nós clamamos, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor Deus, e pedimos: vem e governa a nossa casa, vem e governa o nosso coração, vem e governa a nossa mente, vem e governa a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a honrá-lo, ouvindo e obedecendo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu quero só avisar.